balançamento. Quando a equação é simples, podemos usar métodos das tentativas. Em casos mais complexos, podemos usar o método da equação global. As etapas do método da equação global são: determinar o número de oxidação de todos os átomos da reação, nos reagentes e nos produtos. Observar as variações nos números de oxidações. Multiplicar a variação de elétrons NOx do átomo analisado pelo número de vezes que o átomo aparece na fórmula. Atomicidade para determinar a variação total da oxidação e redução. Colocar a variação total da oxidação como coeficiente da espécie que sofreu redução, e colocar a variação total da redução como coeficiente da espécie que sofreu oxidação. Encontrar os demais coeficientes pelo método das tentativas. Examinando a fórmula: hidrogênio iodo mais hidrogênio 2, enxofre oxigênio 4, reagindo e produzindo hidrogênio 2, enxofre mais hidrogênio 2, oxigênio mais iodo 2. Pela primeira etapa do método da equação global, devemos obter o número de oxidação dos elementos. A partir daí obtemos hidrogênio NOx mais 1, iodo NOx menos 1, mais hidrogênio 2, NOx mais 1, enxofre NOx mais 6, oxigênio 4, NOx menos 2, reagindo e produzindo hidrogênio 2, NOx mais 1, enxofre NOx menos 2, mais hidrogênio 2, NOx mais 1, oxigênio NOx menos 2, mais hidro 2, NOx 0. Na segunda etapa, examinamos quais elementos sofrem redução e oxidação, observando o NOx de cada elemento. Pela fórmula, o iodo sofre oxidação, pois seu NOx aumenta de menos 1 para 0. Pela fórmula, o enxofre sofre redução, pois seu NOx diminui de 6 para menos 2. Na terceira etapa, multiplicamos o número de vezes que os elementos que sofrem oxidação e redução aparecem na fórmula, pela variação do NOx de cada evento, para obter a variação total. Ou seja, na fórmula o iodo sofre oxidação de 1, pois sai de menos 1 para 0. E o iodo aparece uma única vez na fórmula. Portanto, a variação total do iodo é 1 vezes 1, que é igual a 1. Analogamente, o enxofre sofre redução de 8, pois sai de 6 para menos 2. O enxofre aparece uma única vez na fórmula, sendo sua variação total igual a 1 vezes 8, que é igual a 8. A quarta etapa consiste em trocar os índices de oxidação e redução e reescrever a fórmula com os índices trocados. A fórmula passa a ficar assim: 8 hidrogênio iodo mais 1 hidrogênio 2, enxofre oxigênio 4, reagindo e produzindo hidrogênio 2, enxofre mais hidrogênio 2, oxigênio mais iodo 2. A última etapa consiste em igualar a proporção pelo método das tentativas. Feito isso, obtemos a fórmula do hidrogênio iodo mais 1 hidrogênio 2, enxofre oxigênio 4, reagindo e produzindo 1 hidrogênio 2, enxofre mais 4 hidrogênio 2, oxigênio mais 4 iodo 2. Enfatizando que nessa equação o número de átomos do segundo membro foi obtido, observando sempre a quantidade de átomos do primeiro membro, obedecendo à lei de Proust. Quando a equação é simples, podemos usar o método das tentativas. Em casos mais complexos, podemos usar o método da equação global. As etapas do método da equação global são: determinar o número de oxidação de todos os átomos da reação, nos reagentes e nos produtos. Observar as variações dos números de oxidações. Multiplicar a variação de elétrons NOx do átomo analisado pelo número de vezes que o átomo aparece na fórmula. Atomicidade para determinar a variação total da oxidação e redução. Colocar a variação total da oxidação como coeficiente da espécie que sofreu redução. Colocar a variação total da redução como coeficiente da espécie que sofreu oxidação.
encontramos mais coeficientes pelo método das tentativas. Examinando a fórmula: hidrogênio, iodo mais hidrogênio 2, enxofre, oxigênio 4, reagindo e produzindo hidrogênio 2, enxofre, mais hidrogênio 2, oxigênio, mais iodo 2. Pela primeira etapa do método da equação global, devemos obter o número de oxidação dos elementos. A partir daí obtemos hidrogênio NOx, mais iodo NOx, menos mais hidrogênio 2 NOx, mais enxofre NOx, mais 6 oxigênio 4 NOx, menos 2, reagindo e produzindo hidrogênio 2 NOx, mais enxofre NOx, menos 2, mais hidrogênio 2 NOx, mais óxido, mais oxigênio NOx, menos 2, mais iodo 2 NOx, 0. Na segunda etapa examinamos quais elementos sofrem redução e oxidação, observando o NOx de cada elemento. Pela fórmula, o iodo sofre oxidação, pois seu NOx aumenta de menos 1 para 0. Pela fórmula, o enxofre sofre redução, pois seu NOx diminui de 6 para menos 2. Na terceira etapa multiplicamos o número de vezes que os elementos que sofrem oxidação e redução aparecem na fórmula, pela variação do NOx de cada evento, para obter a variação total. Ou seja, na fórmula o iodo sofre oxidação de 1, pois sai de menos 1 para 0, e o iodo aparece uma única vez na fórmula. Portanto, a variação total do iodo é 1 vezes 1, que é igual a 1. Analogamente, enxofre sofre redução de 8, pois sai de 6 para menos 2. O enxofre aparece uma única vez na fórmula, sendo sua variação total igual a 1 vezes 8, que é igual a 8. A quarta etapa consiste em trocar os índices de oxidação e redução e reescrever a fórmula com os índices trocados. A fórmula passa a ficar assim: 8 hidrogênio iodo mais 1 hidrogênio 2 enxofre, oxigênio 4, reagindo e produzindo hidrogênio 2 enxofre, mais hidrogênio 2 oxigênio, mais iodo 2. A última etapa consiste em igualar a proporção pelo método das tentativas. Feito isso, obtemos a fórmula: 8 hidrogênio, iodo mais 1 hidrogênio 2, enxofre, oxigênio 4, reagindo e produzindo hidrogênio 2, enxofre, mais 4 hidrogênio 2, oxigênio, mais 4 iodo 2. Enfatizando que nessa equação o número de átomos do segundo membro foi obtido, observando sempre a quantidade de átomos do primeiro membro, obedecendo a lei de Proust.